Ela procura, às vezes, situações, e ela também, as que já existem, ela intensifica, ela joga mais gasolina pra ela justificar. Então, às vezes, assim, o cara não tá fazendo nada de errado, né? Mas ela intensifica ou ela cria circunstância pra que ela, por um motivo pelo qual... Porque ela encontrou um cara, ela não passou a procurar, entendeu? Ela não tava procurando. Mas como ela encontrou, agora ela vai criar os motivos pra poder trair sem se sentir culpada também. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Vocês perceberam, falando em traição, eu tô percebendo isso, como que a traição feminina foi romantizada? E a do homem continua sendo algo execrável? E acredito que tem que ser mesmo. O caso do Will Smith é um exemplo. É. Assim como eu vejo assim, os memes de mulher falando sobre traição, tem mulher que manda caixinha de perguntas de outras pessoas que eu sigo, dizendo que a mulher é amante e tava cobrando uma fidelidade do amante com uma terceira amante. Pô, cara, essas mulheres estão... Tem que ir para um hospício, porque não é possível, né? Que essa mulher... Então eu percebo que muitas vezes a traição no próprio Sex Life. Quando eu toquei nesse assunto pela primeira vez, antes dessa live, bem antes, né? Quando eu fiz lá um post descendo um sarrafo na mulher, Lembrei que ia falar. ela... Muitas mulheres vieram, né? Porque a mulher tem muito disso. Não, mas Orlando, a culpa era dele, porque ele esfriou com ela. Eu percebo que as mulheres se balizam muito naquilo que o homem faz de errado pra justificar fazer também. Não sei se vocês já perceberam isso. É que pra isso mim, mesmo, cara, né? isso tá muito conectado à minha perspectiva do que eu falei de novo do game consolidado feminino, entendeu? Porque do muito que elas até... É um exemplo que você falou sobre a questão do núcleo influenciar no comportamento, que é uma certa forma, uma transferência de... Transgeracional, informação transgeracional. A ideologia não faz a mesma coisa? Faz. A ideologia... Você percebe como são vários pontos atuando dentro do nosso psique? A ideologia faz também, cara. Tudo que vem sendo bombardeado, na cabeça da gente, vai fazendo, vão cristalizando. Por isso que uma das coisas que eu falo mais para seguidoras é muito cuidado com quem vocês estão seguindo. Porque 15 minutos dentro desse tipo de conteúdo por dia, você começa a passar por um processo de generalização de filtro. A gente tem 3 filtros, né, de acordo com a PNL. O filtro de generalização, se eu vejo uma informação que está acontecendo aqui, eu já acho que ela acontece amplamente. Em todos os lugares e todo mundo está fazendo a mesma coisa. Eu passo pelo filtro da omissão. Eu tenho uma informação completa, com 10 itens, mas eu tiro 5 que esses daqui não interessam para eu reforçar minha crença. E fico só com 5. Omissão, generalização e distorção. Eu recebo uma informação, eu dou um jeito de distorcer para aquilo poder caber na minha verdade. Uhum. Né? Aquilo que a psicologia evolucionista chama de efeito confirmatório. Eu preciso estar sempre confirmando uma crença minha. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado e tem Miguel Júnior que sempre está se questionando quais são minhas crenças nucleares, quais são as minhas verdades, né? Para não ficar engessado. Né? Para esse cara ele não ficar engessado, ou para essa mulher não ficar engessado. Quais são minhas... minha crença é de que todo homem não presta. Então, minha amiga, provavelmente você vai encontrar mais esse tipo de homem para satisfazer o teu efeito confirmatório. Ah, certo. Para bater de frente e falar, não, realmente, todo homem não presta, olha só. Só me relacionei olha com, como é que eu tô certa. com um cara assim, assado, não sei o quê, né? Efeito confirmatório. A ideologia faz isso, praticamente. E o que você vê sobre essa questão da traição, por exemplo? Já que a traição também é uma escolha, né? A mulher escolhe trair. Sim. E aí ela vai e fala assim, não, a culpa é do homem, tá? Ela tá justificando. Mas você vê, por exemplo, que a traição pras mulheres, tipo... Porque assim, dependendo da situação, pra um pesa mais, pra um pesa menos. Na mente, tô falando, sabe? Na consciência. Você acha que, tipo, hoje elas estão meio que querendo trair pra dar o troco nos homens? Muitas mulheres, Júnior, estão num processo muito interno, inclusive, em guerra com o masculino. Literalmente em guerra. Você tem um livro na Amazon que se chama Como Sair com Homens Odiando Homens. Sabia desse livro? Sabia. Esse livro vende pra caramba. Olha o nome do livro. Como Sair com Homens Odiando Homens. Isso é um trauma que essas mulheres elas pegaram de tabela, cara. E que elas ouviram porque elas não viveram. Elas não viveram. Perfeito. Porra é essa? Ninguém fez nada pra elas, muitas vezes. O que acontece? Muitas vezes ela tem essa informação transgeracional, essas dificuldades das mulheres do passado. Agora, empoderada, fala, eu vou me vingar. E também pode até ter acontecido alguma situação ruim durante o percurso dela. E que só veio reforçar
essa questão dela. Mas muitas vezes, eu costumo trabalhar lá no Caminho da Rosa, que é o desafio para mulheres, a imagem interna do masculino. E na maioria das vezes, quando a mulher começa a fazer umas meditações para olhar para essa imagem interna que ela carrega do masculino, a imagem que ela carrega do masculino é uma imagem muito ruim, muito distorcida. Só que ao mesmo tempo, na vida superficial consciente, ela quer ter uma relação. Mas no íntimo dela, a imagem do homem é monstruosa. Não bate. No nível mais profundo, não está batendo com o nível mais superficial. Sim. E aí que ela vai encontrar dificuldade. Então é preciso, né? O meu trabalho tem um certo viés ou contorno que é reconciliatório entre homens e mulheres. Se eu carrego uma imagem de um feminino dentro de mim totalmente distorcido, provavelmente eu vou encontrar dificuldade nas minhas relações afetivas com as mulheres. E se as mulheres estão olhando para esses homens, ou tem nesse íntimo esses homens, essa imagem distorcida, tanto que existe um livro com esse nome, meu Deus do céu. Então, provavelmente, ela vai encontrar mais do mesmo nas relações dela. Sim, Perfeito. entendi. Sobre o que o Júnior comentou sobre a traição, o que eu posso perceber até para acrescentar, que no sentido que ele falou que as mulheres procuram trair e tal, às vezes querem trair por vingança, o que eu acho que elas fazem às vezes, eu não sei se você já falou sobre isso ou se você já percebeu também, que elas às vezes elas constroem um motivo para trair, entendeu? Elas procuram razões pela qual que ela pode justificar a traição dela para a consciência não pesar Exato. tanto. Então, como que você vê essa questão disso e tal, para as mulheres agirem assim? Ela começa a pôr defeito no cidadão. Ela começa só a enxergar os pontos. Aí que eu vou conversar com essa mulher. Ele é isso, ele é isso, ele é isso. Aquela reclamação. Fala, peraí, mas você não tá enxergando nada de bom nesse cara? Será que esse cara não tem realmente nada de bom? Porque ela começa exatamente o que você falou. E homens talvez possam fazer. O ser humano talvez faça isso, né? Ele quer se justificar. Então ele vai montar 1000 diálogos internos. Ela vai conversar 1000 diálogos internos. E vai levar a reclamação pra amiga, que vai apoiar. Né? E vai fazer isso, e vai apoiar, e etc, etc, etc. Até o momento em que ela vai pra uma traição quase isenta de culpa. Né? Porque ela encontrou vários motivos pra poder, aspas, trair. Como se tivesse um motivo plausível pra trair. Né? Poderia, se fosse um caso de uma relação fracassada, ela poderia muito bem ter respeitosamente finalizado a relação e depois viver o que ela deseja, assim como o homem, tá? Mas não quer ter tudo. Então, exatamente. Eu falei até no sentido de que às vezes assim, pode acontecer, vamos supor, da mulher ela encontrar um cara que talvez desperte algo nela, talvez, por exemplo, no trabalho, que ela conviva, né? Que aquilo gera uma atração muito forte, mas ela se relaciona. E aí, justamente, ela procura, às vezes, as situações e ela também, as que já existem, ela intensifica, ela joga mais gasolina para ela justificar. Então, às vezes, assim, o cara não tá fazendo nada de errado, né? Mas ela intensifica ou ela cria circunstância para que ela, por um motivo pelo qual... Porque ela encontrou um cara, ela não passou a procurar, entendeu? Ela não tava procurando. Mas como ela encontrou, agora ela vai criar os motivos para poder trair sem se sentir culpada também. É de uma sordidez, né? De uma manipulação. Mas é humano, eu acho que específico da mulher. Eu também acho que essa habilidade é da mulher. Ah, tá. Entendi o que você quiser. Essa questão é mais feminina, porque o homem não tem tanto tato, não. Tanto que o pessoal fala muito sobre a questão de detetives, né? Os detetives cobram muito mais caro quando o cliente é homem, pra saber se a mulher tá traindo. Porque o homem sabe, é fácil. 3, 4 coisas que você observa, você descobre. Entendeu? Agora a mulher não. A mulher ela tem uma habilidade de manter 1 ou 2 caras ali tendo relação extraconjugal. E, tipo, pra ela não muda o temperamento, ela não esfria, ela não esquece, entendeu? Tipo, datas, ela não fica dispersa. Acho que isso é de senso comum. A mulher trai muito melhor nesse sentido. Então já começa por aí, entendeu? A diferença da questão.